Olá, o objetivo desse vídeo é mostrar algumas funções básicas da planilha do Google. Aqui você tem um nome da planilha, que você pode alterar, e aqui algumas ferramentas, como a de formatação, que você pode copiar uma formatação de uma célula para outra. Aqui você pode aumentar o zoom, inclusive eu vou aumentar, porque muita gente olha esses vídeos no celular e fica ruim de ver os detalhes que estão sendo digitados aqui. Aqui para o formato de moeda, percentual, diminuir o número de casas decimais, aumentar o número de casas decimais, mais formatos, e aqui você pode colocar em negrito, itálico, taxado ou mudar a cor do texto. Tem outras ferramentas, mas o importante aqui é a questão básica do funcionamento dessa planilha. Como é que você se localiza dentro de uma planilha? Através de linhas e colunas. No caso, os endereços desses espaços que nós vamos chamar de células vão ser dados pela letra da coluna e pelo número da linha. Por exemplo, aqui, onde o cursor está parado, é A1. Daí, se eu quiser fazer alguns cálculos com essa planilha, eu vou, obviamente, fazer uma tabela. Vou colocar aqui, por exemplo, o valor de x e uma expressão de uma função f de x igual, por exemplo, a exponencial elevado a x mais x, vamos supor, ou menos x. Vamos supor essa função. Aqui eu colocaria os valores de x, vou colocar aqui 1, aqui 1,1, aqui o formato está para vírgula, casa decimal e não ponto, 1,0, colocar 1,2, e às vezes quando você tem um padrão, ele detecta esse padrão e faz o próximo sozinho, que é o caso aqui. Se eu arrastar, vou colocar o mouse nessa alça, a gente chama alça de cópia, e arrastar, você pressiona o botão do mouse e arrasta, você faz uma cópia, só que essa cópia é uma cópia inteligente, ele já detectou o padrão, que eu estou aumentando aqui de 0.1 em 0.1, e repetiu para mim. Agora vamos às formas. Nas formas, eu sempre inicio com o sinal de igualdade. Aí eu posso, por exemplo, simplesmente repetir, colocar aqui o endereço da célula e ele vai repetir para mim o endereço o valor que está dentro daquela célula. Se eu colocar igual a 2, eu estou me referindo ao elemento que está na coluna A, linha 2. Então ele me retorna esse valor. Se eu colocar A3, ele me retorna o valor que está em A3 e assim por diante. No caso, eu posso fazer várias coisas com esses valores. Eu posso, por exemplo, somar. Eu posso dividir usando a barra. Posso multiplicar usando o asterisco. E posso colocar uma potência usando o sinal de circunflexo. Isso é uma potência. Por exemplo, aquele valor do A2 elevado ao quadrado seria assim. Se eu quisesse tirar a raiz quadrada, eu simplesmente colocaria meio. Ele já entenderia que isso é uma raiz quadrada. Mas tem funções especiais, por exemplo. Eu poderia querer saber o valor da exponencial de x, que no caso é dado por esp. E aí eu coloco dentro dos parênteses o valor que eu quero. Aqui é o valor de esp de 1, que é o próprio número de Euler. Agora, se eu arrastar a alça de cópia, ele vai me dar todos os valores até esse último, atualizando automaticamente. Aqui eu tenho o valor para A2, na seguinte ele já muda automaticamente para A3, depois A4 e assim por diante. Só que às vezes você não quer que ele fixe o valor. Por exemplo, eu poderia querer somar cada valor da linha ao primeiro, mais o valor que está na célula, sei lá, digamos B2. Só que o B2 eu quero que seja sempre na linha 2. Então eu coloco esse cifrão. O que vai acontecer? Quando eu copiar,
Aqui ele atualizou, era A1, aliás A2, era A2, ficou A3 lá na próxima. E B2, só que o B2 ele não foi atualizado na célula seguinte. Note que você tem A3 e o B2 continua sendo B2. A4 e B2 continua na linha 2. Isso serve também para você fixar a coluna. Caso você arraste ao longo de uma linha, você pode fixar a coluna que você quer. Às vezes é necessário fazer essa fixação, quando você não quer que aquela linha ou que aquela coluna mude ou ambos. Bom, basicamente é isso. Sempre para colocar uma igualdade, se você quiser mais funções, você pode iniciar com o nome da função, ele vai te sugerir, por exemplo, você quer calcular uma média e não sabe o nome da função. Se você botar ME, ele vai sugerir ela em menor, média. Então, provavelmente você vai encontrar a função que você quer. Por exemplo, soma, ele já sugeriu ali, soma se, que é um condicional. E para obter mais ajuda, você clica em cima da função e depois você clica no botão de ajuda, que ele vai informar algumas coisas sobre essa função. Às vezes, quando você está digitando, ele já mostra também a sintaxe, ó, aqui embaixo, você já sabe que tem que colocar um valor. Essa é uma das formas, separando esses valores, caso eles estejam separados, em células separadas, colocar ponto e vírgula, ou eles podem ser consecutivos. Nesse caso aqui, ele está somando desde o A2 até o A100, e depois, usando essa soma, e somando com mais esse valor aqui. Então tem as outras formas aqui, você ainda pode clicar em Saiba Mais, ele vai abrir uma tela de ajuda maior. Por enquanto é isso, até a próxima.